No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus, ele diz que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Em outras palavras, o que o Senhor quis nos dizer é que onde está o nosso tesouro, isso é, onde está aquilo que nós mais valorizamos, aí vai estar o nosso empenho, aí vai estar a nossa dedicação, aí vai estar tudo, nós vamos estar voltados para aquilo que nós mais valorizamos. E a pergunta é, o que você mais valoriza? O Senhor Jesus mesmo disse que é melhor juntar tesouros no céu do que na terra. E a pergunta que fica, onde estamos investindo a nossa energia, os nossos esforços, aonde estamos nos dedicando, aonde estamos dedicando a nossa vida? Para quê? O que nos motiva mais a caminhar e a viver? Qual é a tua motivação? Essa é a pergunta. Aquilo que mais tem valor para você, o teu tesouro é aquilo que mais tem valor, aquilo que você mais valoriza. Isso nos leva a uma reflexão. O que de fato tem valor para mim? O que de fato leva-me a trabalhar, me leva a dedicar minha vida. Eu não sei você, mas eu tenho para mim, o meu maior tesouro é a verdadeira fé em Deus. É uma fé direcionada pela Bíblia, uma fé bíblica, é uma fé viva. Isso para mim é o maior tesouro. Mas você pode dizer, peraí meu irmão, seu maior tesouro não é Deus? Agora, eu te pergunto, sem fé é possível chegar a Deus? A Bíblia diz que não. Logo, se eu não consigo alcançar a Deus, os benefícios de Deus, sem fé, a fé vem primeiro. Eu preciso ter fé. E a fé, conforme a Bíblia, ela é gerada pela palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Então esta é a fé verdadeira. É isso que nós devemos valorizar em nossa vida, a verdadeira fé, a fé que é gerada pela palavra através do Espírito Santo de Deus em nossos corações. E uma vez essa fé gerada em nós, ela passa a guiar-nos segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Uma vida plena, uma vida guiada por Deus, ela vem mediante a fé em Deus. Nós vamos ver aqui um exemplo na Bíblia, no livro de Jó. A história de Jó é um exemplo, Jó tinha bens, tinha família, tinha Deus, ele tinha filhos, tinha status, posição social, tudo que um homem moderno, tudo que o ser humano deseja para si. Jó era alguém, ele tinha recursos e ele era uma pessoa influente na sua época. Porém, ele perdeu tudo, conforme a Bíblia fala, por uma tentação, uma provação, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu filhos, perdeu status, perdeu poder, perdeu a glória desse mundo, perdeu. Numa sequência catastrófica, Jó perdeu todos os seus tesouros, mas não perdeu um. Jó chega até a afastar-se momentaneamente, aparentemente, de Deus, porque em muitos momentos ele amaldiçoa o dia de nascimento, mas ele, de fato, ele permanece lá no seu coração a fé, porque ele chega em determinado momento, ele olha para Deus e ele diz, ainda que tu me mates, ainda que tu me destruas, ainda que tu me mates, já tirou família, já tirou bens, já tirou honra e glória, mas ainda que tu tire a minha própria vida, eu continuarei confiando e esperando em ti, porque eu sei que verdadeiramente em algum momento tu vai se levantar em meu favor, e eu verei a tua glória, e eu verei o teu favor. Então isso demonstra que lá no coração de Jó, ainda conforme o próprio Senhor Jesus disse, ainda havia um pavio fumegante. O que é um pavio fumegante? Quem nunca viu uma lamparina não entende esse termo, mas nós temos a vela de aniversário, aquela que você sopra
e ela reacende. Isso ali fumegante, aquele pavio que já se apagou, está apenas com uma pequena brasa e um pouco de fumaça. Ele não tem mais chamas, mas ele basta um sopro do vento e ele volta a reacender-se novamente. Assim é aquele que crê em Deus. Às vezes a nossa fé chega quase a esmorecer, a morrer, mas ainda há um restolho de fé ali no nosso coração, lá dentro da nossa alma. Algo diz, mas Deus é real, a palavra de Deus é fiel, e enquanto nós temos esta esperança, basta um grão de mostarda, uma fé do tamanho de um grão de mostarda e o sopro do Espírito Santo para a chama reacender. E quando a chama reacende na vida de Jó, eu creio que nesse momento em que ele diz isto, a chama da fé reacende em seu coração, e ele então naquele momento tem uma virada da sua história, e ele é levado por Deus a orar pelos seus amigos, e na oração pelos seus amigos diz a Bíblia, naquele momento em que Jó é guiado pela fé, porque a fé nos leva a seguir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos ensina a perdoar, a palavra do Senhor nos ensina a amar os nossos adversários, ensina a alimentar o nosso inimigo, ensina a levantar o caído. Então Jó naquele momento pela fé estava praticando a palavra do Evangelho, ainda que inconsciente ou sem conhecimento, mas ele estava sendo guiado a fazer o que o Senhor Jesus, milhares de anos depois, veio nos trazer como orientação e direção para uma fé cristã. Então você vê que Jó perdeu a família, mas ele não negou a Deus, ele não perdeu a sua fé, ele perdeu os seus tesouros, ele perdeu o seu dinheiro, ele não negou a sua fé, não negou a Deus, ele perdeu os seus amigos, os seus status, aquilo que a sociedade valoriza, que ele tinha, ele perdeu, mas ele não negou a Deus. Ele não negou a Deus, por quê? Porque havia fé no seu coração. Havia fé no seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não houvesse fé, Jó teria negado ao Criador. Se não houvesse fé, ele não teria prevalecido. Se não houvesse fé, ele não teria orado, não teria seguido a orientação do Espírito Santo de Deus. E se não seguisse a orientação do Espírito Santo de Deus, não teria essa nova fase na sua vida. Perdeu família, perdeu bens, perdeu status, perdeu poder, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu influência, mas não perdeu a fé em Deus. E esta fé foi o suficiente para que ele tivesse de volta uma família melhorada, dinheiro em abundância, mais do que antes, amigos em abundância, melhores e mais do que antes, status e glória muito mais do que antes. Mas tudo isso só foi possível na vida de Jó, porque havia fé verdadeira no seu coração. Então, de tudo que você deve guardar, meu irmão, meu amigo, amiga, guarde o seu coração com a fé na palavra de Deus. E para isso você precisa de uma vida em comunhão com o Altíssimo. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Ele está agora, através dessa palavra, do seu lado, batendo ao seu coração, dizendo: abre a porta porque eu quero entrar, porque tenho uma obra a fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Que a sua vida seja a cada dia acrescentada de bênção. Em nome do Senhor Jesus, que tu conheças o socorro de Deus para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.